E aí, pessoal do Geração Eleita, Sal da Terra, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco acerca do tema da reflexão do próximo encontro de vocês, o tema da fé e das obras. E eu compartilho através de um trecho das Escrituras, escrito pelo Tiago na sua carta, capítulo 2, versículos 14 a 18, onde a palavra diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Esse é um tema incrivelmente relevante, já foi tema para discussão, já foi tema para debate teológico ao longo da história cristã. Inclusive um grande pensador e um dos reformadores, o Lutero, sendo revolucionado na sua compreensão de fé e de graça, quando olhou para essa carta de Tiago, teve problemas com ela. Porque, de repente, numa primeira leitura um pouco desatenta, nós vamos olhar para o que o Tiago disse e pensar que isso se contrapõe ao conceito da graça de Deus e da justificação pela fé, como dito em todo o Evangelho, o Novo Testamento e, sobretudo, a carta aos Romanos, quando diz que eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé, pois está escrito, o justo viverá pela fé. Esses dois versículos haviam, como eu disse, revolucionado a leitura de Evangelho, a visão de Evangelho do Lutero. Então ele olha para Tiago e fala, bom, não é possível, isso não condiz com o resto das Escrituras, isso não deveria estar aqui. Mas não é isso que o Tiago está falando. O Tiago não coloca uma discussão, aliás, entre fé e obras como se fossem duas realidades antagônicas. Na verdade, o que o Tiago está propondo aqui é a discussão entre uma fé viva e uma fé morta. A fé viva é aquela que não fica apenas no campo da subjetividade, mas se apresenta de modo concreto através das obras. E por consequência, a fé morta é aquela que é uma fé, digamos, só de boca. Uma fé que pode lidar com o transcendente, mas uma fé egoísta, porque apenas pensa em mim mesmo. E me parece que é isso que Jesus tentou nos ensinar, a nós, os seus discípulos, quando no Sermão do Monte ele disse, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim como o próprio apóstolo Paulo, num texto clássico sobre a graça, Efésios 2, versículos 8 a 10, quando ele fala, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus, não vem de vocês, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 ele vai dizer, vocês são feituras de Deus. Nós somos obras de Deus, criadas pela prática, para caminharmos em boas obras. Portanto, embora sejam dois temas distintos, são realidades indissolúveis. Não é possível que um cristão diga que tem fé se essa fé não é evidente, se essa fé não é visível, se essa fé não é palpável. Não é possível que nós não possamos tratar de algo subjetivo como a fé de modo mais concreto, de modo objetivo. Porque quando o mundo olhar para nós, eles não poderão julgar as nossas motivações a partir daquilo que nós dizemos, mas eles vão julgar os frutos da nossa caminhada. De modo que fé é o fundamento para a obra, e a obra é o fruto de uma fé viva e verdadeira, e uma fé cristológica, uma fé centrada na pessoa de Cristo Jesus. Então o nosso desafio, o desafio de vocês como jovens, e o desafio para a nossa geração, é não apenas crer, mas assim como Paulo disse, criei, portanto falei. O nosso grande desejo é crer, falar, fazer. Não apenas como um ativismo religioso, como alguém que pratica algo que não sabe por que pratica, mas como fruto da nossa fé, centrada na palavra de Deus,
nós iremos praticar boas obras que não tragam atração a nós mesmos, mas que tenham como objetivo definitivo a glorificação do nosso Pai que está nos céus. Então eu desejo a vocês um excelente encontro, uma excelente discussão, que seja um tempo de edificação e de crescimento, e eu espero ter minimamente contribuído com essa reflexão, com esse debate, e agradeço o privilégio de poder fazer parte. Um grande abraço a todos os amigos, todos os irmãos do Sal da Terra. Deus abençoe vocês, tenham um excelente encontro. Valeu!